O desaparecido mergulhador que prestava serviço para a empresa na Baía de Todos os Santos. Diego Macedo, muito bom dia. Você acompanha as buscas, foram retomadas hoje de manhã, não é isso? É com você. Oi, Casimiro, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Pois é, Casimiro, a informação que a gente tem é que o Corpo de Bombeiros já voltou às buscas aí por Williams da Silva Teixeira, de 54 anos. O mergulhador profissional que desapareceu na tarde da última segunda-feira, após a operação aí da substituição de uma boia de sinalização nas obras da ponte Salvador-Itaparica, em um local bem próximo aqui onde nós estamos, da ponta de Humaitá, aqui na capital baiana. Até o momento, só o cilindro dele emergiu na superfície. Na sequência, um outro mergulhador tentou encontrar um amigo, mas também não teve êxito. A gente tem informação também que essas buscas começaram na segunda-feira mesmo, mas à noite teve que parar por conta da visibilidade. Ontem, o dia inteiro, o Corpo de Bombeiros procuraram aí o corpo aqui de Williams, mas até o momento não foi encontrado. De madrugada, o pessoal teve que parar novamente e agora, às 5 horas da manhã, os bombeiros voltaram às buscas aí da vítima. A gente está aqui com Luciana, que é a filha de Williams. Ela está bastante abalada, está muito triste. A gente respeita esse momento dela, mas ela veio para aqui porque ela está, de fato, buscando o pai dela, tentando encontrar o Williams. Como é que está nesse momento agora, Luciana? As empresas estão procurando vocês, a família. Como é que está o psicológico de vocês nesse momento tão difícil? Bom dia. Bom dia. A empresa dá suporte, que quando eu falo no WhatsApp, ontem encaminharam a psicóloga, a assistente social, que se ofereceu a dar suporte psicológico ali. E a gente a todo momento falando que não quer nada, a não ser encontrar meu pai. Que hoje já é mais um dia sem ele em casa e sem resposta. Não bota, ninguém tem culpa. Pelo que eu estava acompanhando ontem, toda hora uma história diferente. Quando foram se apresentar lá em casa, disseram que meu pai tinha descido 25 metros. Quando eu cheguei ontem à tarde, foram 44 metros. 44. E ninguém sabe o nome de empresa, não sabe nada. Até então, hoje, eu só vi 2 mergulhadores que foram lá, disseram que estavam com ele na embarcação. Da empresa, que eu não consegui identificar o nome, foi 3 funcionários se identificaram, uma como a sinalizadora da embarcação, como precisa ter, e Como é que foi que essas empresas deram a notícia para vocês? Como é que vocês ficaram sabendo da notícia que seu pai desapareceu? na segunda-feira, 10 horas da noite, quando eu estava chegando do curso, aí chamaram meu tio, que até então ninguém sabia da gente lá em casa. Aí chamaram meu tio, só que eu desci para poder ver o que estava acontecendo, porque eu fiquei preocupada com ele. Quando eu desci, aí eu vi a preocupação do meu tio, eu perguntei se era com meu pai. Aí eles falaram, o William estava trabalhando na embarcação e ele desapareceu no mar. A gente fez as buscas 3 horas da tarde, começou a iniciar 3 horas da tarde, teve que encerrar à noite. Só que eu fui sinalizada depois no WhatsApp, onde me disseram que só foi uma lancha nas buscas na segunda-feira. Ou seja, não foi uma busca devida, adequada para aquele momento. Teria que ser mais intensa. Porque talvez eu pudesse encontrar meu pai com vida se tivesse sido feita uma busca intensa naquele mesmo dia. E não só na terça. Casimiro quer fazer uma pergunta. Eu quero, antes de tudo, dar um abraço nela de solidariedade. Imagina o sofrimento dessa garota, viu? Dessa mulher. O pai dela mergulhava há 40 anos, tinha experiência de mergulho. E eu estava lendo, até ontem, vendo também, que o pai voltou a mergulhar até para ajudar a pagar o curso dela. Imagine a situação. Agora é estranho também, a empresa não se sabe o nome dessa empresa, a concessionária responsável pela construção da ponte Salvador-Itaparica, com certeza sabe, né?
Oi, Casé. Pois é. Casimiro estava questionando aqui agora justamente o tempo de experiência que seu pai tem, né? De 40 anos mergulhando. Ele ficou um tempo parado e voltou justamente para ajudar a pagar o seu curso ou o curso de uma irmã sua, né? O suporte que ele dava a gente. E o sonho dele era botar a Laís, né, de um curso também. E aí a última coisa que ele falou com ela, que foi no domingo que a gente viu ele, foi o último dia. Foi ele falando, vou ganhar muito dinheiro para poder pagar seu curso. E depois a gente não teve mais nada dele. Uma outra questão que Casimiro perguntou também é essa questão de não saber o nome específico da empresa responsável pelo que aconteceu com seu pai, né? Vocês, até o momento, têm alguma notícia de qual foi a empresa responsável por essa situação? Quem foi que mandou seu pai descer para fazer essa sondagem embaixo, trocar a boia? Não. Até o momento, quando a gente pergunta, desviam a informação. Ah, a Marinha está fazendo o trabalho dela, o bombeiro está fazendo o trabalho dele. Mas eu queria achar culpado. Não queria simplesmente achar o corpo do meu pai, ou achar ele vivo. Eu queria achar culpado também. Porque tem culpado. Meu pai tinha 40 anos. Meu pai era experiente. O mar era praticamente a vida de meu pai. O mergulho era a paixão dele. E perder ele para o que ele amava tá doendo pra caramba. Tá doendo muito. A gente entende esse sofrimento, seu sofrimento, o sofrimento da família. A gente quer saber também se tem alguma empresa que se sinalizou, se identificou para ajudar vocês em algum momento, nesse momento tão difícil, desde a segunda-feira, quando seu pai desapareceu. Não. Até então, me encaminharam o psicólogo ontem, disseram que ia dar suporte, mas quando o meu irmão indagou, a empresa que te contratou, eles falaram que não, a gente foi contratado por uma terceirizada, a empresa de São Paulo. Como eu estava medicada ontem, eu não consegui entender muita coisa. Mas ela falou essa parte, que foi uma empresa terceirizada, que não, vamos supor, uma empresa contratada pela empresa que contratou meu pai, contratou os serviços do psicólogo, da assistência social. Mas dar nomes, ninguém dá. É impressionante isso, viu, Diego Macedo? Alguém Porque está deveria tendo esse saber mistério que em meu pai todo tá mundo da vindo trabalhar empresa. O que está acontecendo? Por que escondeu o nome da empresa? Alguém sabe o nome da empresa? Ela tem falado com quem? Com alguém da concessionária responsável pela construção da ponte Salvador Itaparica, é isso? Não sei mais ficar dentro de casa, sem fazer nada. Me conta uma coisa, você está conversando diretamente com algum responsável pela concessionária? Com quem que vocês andam conversando assim? Alguma empresa se identifica para conversar com vocês? Hoje eu converso com o Marco, que eu não sei o nome dele de todo, que é o Marco, que ele trabalha na empresa. Qual empresa? Sapucaia. Certo. Ele trabalha nessa empresa. E o que Marco diz? Ele falou, ontem ele me mandou dizendo que estava caminhando, que queria meu endereço para psicólogo ir lá e que está fazendo as buscas. Aí eu pedi a ele meu pai de volta e ele fez, eu também quero trazer ele e queria dar suporte. Mas eu quero o endereço da empresa, eu quero o nome de empresa. Se meu pai tinha um contrato, eu quero saber. Ninguém me disse isso ainda. E eu sou a mais velha dos três. E a que consegue ainda ficar um pouco estável. E aí eu vou buscando. O mergulhador que estava com ele, que foi lá em casa, José, ele está dando suporte, está indo para as buscas também. Mas aí ele também, acredito que me disse, ele chegou a me dizer o nome da empresa, só que eu não me recordo. Eu me recordo de pouca coisa. A única coisa que eu lembro é de minha mãe desmaiando quando eu soube a notícia. A gente recebeu parecendo um balde de água fria. Certo. A gente entende sua situação, a gente espera que seu pai seja encontrado o quanto antes, certo? Pois é, Casimiro, a gente fala ao vivo aqui da ponta de Humaitá. Deste ponto aqui onde nós estamos, Casimiro, a gente tem uma vista bem ampla da Baía de Todos os Santos. A gente não vê, neste momento, especificamente, nenhuma embarcação do Corpo de Bombeiros aqui neste momento fazendo as buscas, apesar da gente ter informação de que eles começaram às 5 horas da manhã as buscas por Williams.
a não ser que essas embarcações do Corpo de Bombeiros estejam em outro ponto. Mas vale lembrar que o Williams, ele desapareceu em um ponto muito próximo aqui da ponte de Humaitá. Casimiro, ontem a repórter Daniela Mazei, ela acompanhou as buscas e preparou o material para a gente. Vamos acompanhar. O mergulhador usava esta balsa como base durante o trabalho no mar da Baía de Todos os Santos, nas proximidades da ponta do Humaitá. Williams da Silva Teixeira, de 54 anos, mergulhou e não subiu de volta para a superfície na tarde da última segunda-feira. No entanto, o cilindro e o colete que estavam sendo usados por ele emergiram para a superfície da água. A família diz que só foi avisada às 10 da noite, horas depois do acidente. O pessoal da empresa chegou aí na minha casa às 10 da noite e já veio com a notícia que ele estava desaparecido. Os bombeiros, com o apoio da Capitania dos Portos e da Marinha do Brasil, iniciaram as buscas nesta terça-feira, mas precisaram interromper o trabalho às pressas depois que 2 militares passaram mal. Eles foram levados de volta para Salvador e deram entrada numa unidade de saúde. A informação que chega para a gente é que os 2 mergulhadores dos bombeiros estavam submergidos fazendo as buscas quando uma corrente marítima teria puxado os profissionais para uma parte mais funda do mar, a uma profundidade de aproximadamente 45 metros. Ainda não se sabe ao certo se isso também pode ter acontecido com o Williams. A Capitania dos Portos disse que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias e causas do acidente. A gente não pode nem ir até a empresa, que a gente não sabe onde fica, o bairro onde fica. Eles também não procuraram a família. Só quem esteve lá foi quem estava dentro do barco com ele na hora do trabalho, mas também não dá nenhuma informação, não fala nada, como se tivesse sido destruído. E a gente está sem saber de nada, sem saber a quem procurar, onde procurar, para poder ver o que eles vão dizer. A vítima estava trabalhando para uma empresa terceirizada que presta serviço para o consórcio Salvador Itaparica, que faz o estudo do solo para a construção da ponte. Laís, uma das filhas de Williams, se emociona ao lembrar do último contato que teve com o pai no domingo. Que ia ganhar um dinheiro, que ia me ajudar a fazer um curso técnico. E às 10 da noite eu recebo a notícia que ele estava desaparecido. Você falou com ele no domingo que horas? Era à tarde, umas meio-dia, que ele me pediu para cortar o cabelo dele. Cortamos, brincamos e depois ele seguiu. Daí ele também não tinha me falado que ia justamente para esse trabalho. Falou que ia ganhar o dinheiro, mas sendo que ele já estava contratado. Muita força para essa família, minha solidariedade, mas não dá para ficar indignado com a seguinte situação. Que empresa é essa? A empresa contrata um funcionário que está desaparecido no mar e ninguém sabe o nome, ou não presta, ou é ilegal, ou é irregular, ou tem maracutaia no meio. A verdade é essa, a concessionária da ponte Salvador Itaparica foi procurada e não informou que empresa é essa, tá? A assessoria explicou só o seguinte, apenas que o consórcio para a construção da ponte é formado pelas empresas CHEC, Dredging, né? E Concremate. Essas 2 empresas têm nome. E a empresa que contratou o William, que está desaparecido do mar, qual é? Eu quero saber. A Bahia inteira quer saber. É uma falta de respeito total. Você começa o programa já dessa maneira, são 6h19. Não dá para ficar revoltado? Tem que ficar. Eu fico indignado. Uma filha chorando, a outra chorando, a mãe desmaiando. Qual é a empresa? Qual é a empresa? Não pode informar. Não pode informar porque tem alguma coisa errada. Está se escondendo o nome da empresa porque essa empresa contratou um homem, 54 anos, mergulhador profissional, querido pelos colegas, que está desaparecido na Baía de Todos os Santos. Eu quero saber o nome da empresa. É direito da família saber o nome da empresa. É obrigação do consórcio se pronunciar e não das costas. A verdade é essa, tá? Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso.